acho importante a gente não esquecer as nossas origens. A pessoa que se entrega à advocacia é uma pessoa que deve não apenas para a sua vida individual, mas para os grandes problemas da coletividade. Ser advogado é ter a dignidade de um defensor do direito, da justiça e da paz. Ser, antes de tudo, um defensor de direitos. Os advogados são indispensáveis à administração da justiça. Toda vez que a democracia, que o Estado Democrático de Direito esteve em dúvida, a OAB sempre esteve na linha de frente. A OAB hoje é um patrimônio nacional, é um patrimônio aqui do estado do Ceará. É a democracia exercida em território brasileiro. A nossa história, a história da advocacia brasileira, é uma história de defesa da democracia, de defesa do Estado de Direito. A OAB foi criada para servir a advocacia. Olá, meu nome é Michele Matos, sou advogada e eu gostaria aqui de falar para vocês um pouco sobre a minha trajetória profissional. Eu sou aluna do Centro Universitário UniMB, eu sou da primeira turma de Direito. Peguei a minha carteira da OAB há mais ou menos 1 ano e 8 meses. Né? Mas a minha trajetória ela ainda começou muito cedo. No 6º semestre da UniMB, eu passei na seletiva para o TJ e para a Justiça do Trabalho. Optei pelo TJ, passei 2 anos estagiária no Tribunal de Justiça e posso assim dizer que eu não tive muita fase de bacharel, porque eu fui aprovada na ordem ainda no 9º semestre. Então, quando eu saí, quando eu colei grau, peguei minha carteira, eu já fui para o mercado de trabalho, eu já fui advogada. Tive o prazer de passar 1 ano no escritório de um colega advogado, né, que me deu essa oportunidade. E há mais ou menos 8 meses eu abri o meu escritório. O desafio que eu encontrei no meu início de carreira, né, nos primeiros dias ali da advocacia, era justamente a falta de clientes. As pessoas ainda não sabem que você é advogado, às vezes não dão tanta credibilidade por ser um iniciante, um advogado, início de carreira. Então, assim, eu poderia dizer que esse foi o meu primeiro desafio. Porém, como eu fui para o escritório de um colega advogado, né, as pessoas que iam até o escritório dele acabavam me vendo e sabiam que eu estava advogando. Então, devo dizer que a gente se frustra um pouco com isso, mas no final, para mim, né, em especial, não foi assim tão difícil, né, porque eu já fui para o escritório de um colega e é diferente de você iniciar sozinho. Falar sobre essa questão de ser a primeira advogada da família. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque você entra no mercado sem um padrinho, você entra sem um nome, né? Então você tem esse desafio de construir seu próprio nome, de fazer com que as pessoas, né, conheçam e saibam do seu trabalho. Porém, eu gosto sempre de dizer isso, o nosso trabalho, né, o nosso nome, ele começa a ser formado lá dentro da faculdade. Eu tive o prazer de estagiar em grandes escritórios em Baturité. E isso foi muito bom para mim, porque é nos estágios que a gente demonstra o que a gente sabe e as pessoas vão indicando. Né? É um meio que, quando você está ali, as pessoas sempre citam. Embora, em cidades grandes, a gente escuta falar muito assim de concorrência. Né? Aqui no Maciço de Baturité é um pouco diferente. A nossa turma, né, eu costumo dizer que a nossa turma de Direito 01 é uma turma que se indica muito. Se alguém me procura e eu não domino aquela área do processo,
Eu tenho um colega lá na faculdade que é muito bom, então a gente se ajuda muito, né? É a questão, eu nem gosto de usar esse termo, mas é a questão mesmo do network. É você fazer boas amizades na faculdade, fazer boas amizades nos principais onde você passa, e aí seu nome vai deslanchando, vai surgindo. É a construção do profissional, ele começa realmente lá dentro da faculdade, nos bancos da faculdade, e nos estágios você vai se destacando. Doutor Plínio, quais foram os maiores desafios durante a preparação para o exame da OAB? Pronto, perfeito. O maior desafio é sempre conciliar a faculdade, /vida pessoal, /profissionalismo. Então, esse mix, né, a gente fica também com vários sentimentos, né, e a gente tem que saber lidar com TCC, perto de terminar, saber lidar com vida pessoal, saber lidar com preparação. E os maiores desafios, justamente, é saber separar as coisas e ter um momento determinado para aquela situação. Por exemplo, eu tinha um tempo determinado, eu estudava mais à noite, para mim fazer a preparação para a OAB. Doutor Plínio, quais foram as principais dificuldades no meio da advocacia? Pronto, a advocacia início de carreira ela tem muitos desafios. Desde que você não sabe nem peticionar, ou você também não tem os aparelhos certos para você entrar com uma determinada ação. E hoje a OAB ela me oferece muito isso. Mas, falando mais da minha carreira, né, o maior desafio é sempre se estruturar no início de carreira. E hoje a OAB também ela oferece coworking, ela oferece diversos mecanismos que pode oferecer para a jovem advocacia. Então, no meu início, 3, 4 anos atrás, é diferente do início de quem está chegando agora no nicho do mercado. Mas a minha parte principal foi justamente essa estruturação para receber o cliente, para ouvir, para peticionar, enfim, essa parte estrutural. O meu conselho é sempre estudar. E, claro, você não pode abraçar um com as pernas, né? Que o pessoal fala. Você veja uma área específica que você gosta de estudar, de atuar, se fortaleça naquilo e vire referência. Para quando a pessoa pensar, falando de direito penal, fulano de tal, falando de direito previdenciário, fulano de tal. Então, a gente ter essa base teórica de estudo, mas também ter esse renome na prática, que é tão importante para a advocacia. Meu nome é Alexandre Pinheiro de Andrade, eu sou advogado, já estou há 7 anos trabalhando como advogado, me formei na Faculdade Cearense e assim como os demais advogados do Vale do Interior, a gente atua em diversas áreas do direito, como o direito do trabalho, o direito civil, a gente trabalha com o direito de família, algumas questões de direito tributário, enfim, a gente acaba se envolvendo com um processo de várias áreas, né? Porque a nossa clientela é muito diversificada. Mas, enfim, é muito bom trabalhar como advogado, a gente é um elemento central para efetivar o direito das pessoas para que a sociedade viva a plena harmonia e isso só se dá por meio da justiça. Explique com sua opinião sobre a importância do papel do advogado na sociedade. O papel do advogado é essencial, os operadores do direito é essencial para que nós tenhamos uma sociedade justa, igualitária, porque só por meio do advogado, que tem capacidade postulatória, você pode acionar a justiça para garantir os seus direitos. E os seus direitos, uma vez garantidos, a sociedade vive a plena harmonia e a paz social. Quais competências técnicas adquiridas ao longo da formação acadêmica e da prática profissional você considera essenciais para o exercício da advocacia? Para ingressar no exercício da advocacia, é necessário que você tenha bastante prática. Isso se dá por meio de estágio. Tem que ter um estágio é crucial. E além do estágio, devemos ter um estudo da jurisprudência. Precisamos saber o que os tribunais pensam. Quais aquisições de conhecimento técnico você utilizou para o desenvolvimento de suas habilidades práticas no mercado de trabalho? No mercado de trabalho é necessário você ter um amplo conhecimento e eu me apropriei muito da doutrina. Comprei vários livros, fiz muitos estudos dentro dos conhecimentos doutrinários. Olá amigos, eu sou William Gomes, advogado, atuando aqui na cidade de Baturité. Me formei no Centro Universitário Estácio, que hoje é Estácio de Sá. Há mais de 5 anos atuando aqui na área previdenciária, trabalhista e área civil. Já adquiri bastante experiência, graças a Deus, atuando nessas áreas. Aqui em Baturité, enfrentando também diversos desafios na advocacia. E com isso, vou conseguir passar um pouco para vocês das minhas experiências aqui nessa cidade de Baturité, região maciça, e também atuando em Fortaleza. Dentro dessas áreas,
das quais eu atuo. Então, daqui a pouquinho, aqui com as perguntas com a acadêmica Thalita, eu vou poder passar para vocês um pouco dessa minha experiência vivida durante esses anos de advocacia. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no início da carreira? Bom, Thalita, a maior dificuldade que eu enfrentei, e acredito que grande parte dos advogados, foi na montagem do escritório. Para você montar o escritório, encontrar um local que fosse acessível, a própria estrutura, porque não tem como você começar com um escritório amplo, né? Você vai começar pequeno, um escritório pequeno, adquirindo a clientela também de forma mais resumida, né? A quantidade de pessoas. Então, é um desafio mesmo o início do escritório de advocacia. Alguns até desistem, eu conheço colegas que desistiram, que fecharam os escritórios, né? Mas você precisa ter o seu escritório, você precisa ter o seu espaço, o seu local. Mesmo que seja um local bem simples, mas que seja aconchegante, que você atenda bem as pessoas, um local reservado. Então, eu acredito que esse será o maior desafio de vocês, acadêmicos, futuros advogados, assim como também eu enfrentei. Mas, graças a Deus, eu consegui um local, né? E estou iniciando ainda nesse pequeno escritório, mas é muito bom, aconselho a vocês a terem seu escritório próprio, um local reservado para vocês atenderem seus clientes. Isso funciona também como forma de incentivo para você dar continuidade na sua carreira como advogado. Que conselho você gostaria de ter recebido quando começou na advocacia? É uma pergunta que não é muito fácil, né? Você está iniciando a sua carreira como advogado e muitas vezes as pessoas dão os conselhos, só que às vezes não é o conselho que você queria ouvir ou que você precisava ouvir, né? Então, naquele momento que eu estava iniciando a minha carreira, o conselho que eu queria, né, essa pergunta que eu queria ter ouvido, seria esse que eu vou dar para vocês. É mais um conselho. Façam uma pós-graduação, ou um mestrado, ou de preferência um doutorado, assim que terminar a faculdade. Porque vai servir bastante para você, você vai adquirir cada vez mais conhecimentos, né? E até também para quem deseja ser professor, lecionar, dar aulas, né? Vai abrir um pouco mais o leque de mercado de trabalho para você. Então, era esse o conselho que eu queria ter ouvido quando eu iniciei a carreira, né? Que alguém tivesse dito para mim, ei, William, faz aí uma pós-graduação rapidinho, um mestrado, um doutorado. Oi pessoal, tudo bom? Sou o Dr. John, sou advogado na área de previdência, direito consumidor, direito de família e também direito criminal. Estou advogando há mais de 3 anos. Me formei na Estácio Nogueira Campos, em Fortaleza. Meu escritório é aqui na Travessa Cícero, ao lado da Câmara dos Vereadores. Estamos atuando juntamente, sempre militando na área da advocacia e trabalhando arduamente nessa profissão linda e bastante também complicada. O bacharel em Direito, ele tem amplas atividades, desde que ele seja monitorado pelo advogado. Ele pode fazer diligências, pode também trabalhar de forma administrativa dentro de escritórios e é até interessante que ele já começa também a participar das atividades dos escritórios e saber como que funciona, tanto administrativamente quanto na organização judicial. A forma como você conquista a confiança do seu cliente é uma situação muito interessante, porque na advocacia ou você é um advogado ou você não é. E o cliente ele sente isso. Então você transmitindo a confiança que de fato você entendeu o problema do seu cliente, que você sabe como resolver, seu cliente ele vai saber que está em boas mãos. Eu costumo falar sempre na entrega de carteiras de que os novos advogados, eles nunca esqueçam de 3 coisas. Primeira, nunca deixem de agradecer a Deus. Tem que se sentir agraciados ao invés de se sentirem merecedores. E brigue por mais graças de Deus. Segundo, ninguém vence nada sozinho. Uma carteira da OAB é sempre uma vitória de gerações. De um avô que sofreu para que seu filho pudesse chegar a algum lugar e esse filho que lutou para que o neto pudesse se formar em direito. E que você possa dizer para cada uma dessas pessoas que contribuíram para esse momento que elas são tão vitoriosas quanto você. E a última reflexão é que você não deixe de sonhar. Quem não sabe para onde vai, está sempre perdido.